Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a live... desculpa! Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a live é com o César Almeida. Tô começando bem em cima da hora hoje, me atrapalhei aqui, mas consegui finalizar tudo. Vamos falar com o Cezinha, contar um pouco a história dele. Amanhã, 3 da tarde aqui do Brasil, vai ter a live com o Jérôme Dabodan. Eu já botei no Stories a indicação e vou divulgar um pouco mais, abrir as perguntas. Não percam, acho que vai ser incrível. Para quem não sabe quem ele é, pesquisa. Eu tive experiência essa semana, estava conversando com uns meninos na Santo Amaro, e aí fui falar do Jérôme, e a pessoa ficou meio assim, eu falei, você não sabe quem é? Não, gente, tem que saber, tá? E na semana que vem, já está confirmado, sábado, eu acho que vai ser 2h30 da tarde, ele pediu para fazer um pouco mais cedo, está confirmado com o Grigori Watelet, também acho que vai ser genial. E aí eu estou agora tentando outros nomes internacionais, que eu estou esperando resposta, não sei se eles vão topar, mas está confirmado segunda-feira Doda Miranda, quarta-feira Karine Rampeter, a sexta-feira ainda está em aberto, sábado Grigori Watelet, tá bom? Então a gente vai tentar manter esse esquema 4 dias por semana, segunda, quarta, sexta e sábado. Segunda, quarta, sexta e sábado, aí 8 horas da noite ou um pouco mais cedo, vai depender um pouco de com quem for, aquele esquema, se for para a Europa mais cedo. E aí, na verdade, vão acontecer outras lives, provavelmente com outros temas, eu estou ainda tentando, estudando um pouquinho, em outros horários, entendeu? Em outros dias, mas não vai ser essa coisa com produção e tal. Tô querendo fazer uma live, não sei se vocês vão gostar, com o Cobra, sobre psicologia esportiva. Tem um outro cara que tá para fechar comigo, que já disse que vai fazer, que é o José Carlos da Central o cara que representa a Project Equidius do Brasil, que é um cara que vai falar, teoricamente, se tudo der certo, sobre mormo e sobre as barreiras sanitárias, o que está sendo feito para quebrar as barreiras sanitárias, o que não está sendo feito. Eu quero ter essas 4 dias por semana à noite para fazer uma live um pouco mais séria, um pouco mais longa, um pouco mais estruturada, e vou eventualmente pontuando com lives menores, por assim dizer, para a gente falar de outros assuntos que eu acho que são relevantes também no nosso mundo esportivo, mas que não é necessariamente cavaleiro, ou armador de percurso, ou veterinário, ou enfim. Eu imagino que na sexta-feira da semana que vem deve ser ou um juiz, ou eu não sei, não vou prometer nada, porque depois eu não consigo, fica mais difícil. Eu já vou chamar o Cezinha já está aí, vamos torcer para ser bom. Quem puder, avisa os amiguinhos que vai começar, vamos tentar fazer encher a live, para mais pessoas assistirem, porque como eu estou falando, é muito importante que as pessoas vejam isso. É um arquivo histórico e a gente vai criar a história daqui para frente. Beleza? Chamando César Almeida e a gente começa. Cadê o Cezinha? Ele falou oi aqui para mim. César Almeida BR, esse mesmo. Transmitindo. César Almeida, vamos lá. Valendo. Fala, Cezinha, tudo bem? Tudo jóia, não? Tudo bom, e você? Tudo bom. Bom, Vamos aí. Cezinha, primeira parte de tudo, é claro, deixa eu só arrumar aqui que eu desmontei a luz e aí ela saiu do quadro, agora foi. Primeiro de tudo, agradecer você ter topado falar com a gente. Pô, que é isso? Eu agradeço, não precisa agradecer, não. É um prazer, pô, é uma coisa, é uma honra. Não precisa agradecer assim, não tem honra nenhuma. Eu acho que a gente tem que. É isso, eu queria falar com todo mundo, a gente tem. Só leva tempo, né? Eu respondi já para um amigo meu que falou assim: quando vai ser que não sei quem? Eu falei, gente, calma. Eu tenho. Agora estão 4 dias por semana só, mas eu quero que todo mundo fale, e você é um incrível, um monstro. Acho que vai ser muito importante para quem participar. Então, obrigado. E vamos começar do princípio, que é aquela pergunta mais básica: quando, como e onde César Almeida começou a montar? Então, Marcon, uma pergunta legal essa. A gente, na verdade, eu sempre gostei muito de cavalo e comecei no Exército, no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Meu pai sempre foi super parceiro, e justamente porque eu gostava de cavalo, acabei indo para a cavalaria
e lá eu comecei realmente a conhecer o esporte no Rio de Janeiro. Aí passaram-se 3, 4 anos ali, eu quis voltar a São Paulo e depois eu comecei a trabalhar já aqui em São Paulo. E meu pai, mais uma vez, foi atrás de uma oportunidade naquela época, então tinha pouquíssimas oportunidades, e a gente conseguiu uma oportunidade boa ali na antiga Ípica Paineiras, da Iara, ali na Granja Viana, onde hoje é o Centro Equestre da Granja Viana, do Rafael e do Careca. Logicamente, do Zé, né? E a gente comecei, trabalhei bastante tempo com eles ali, fiquei bastante tempo na escola, enfim. E aí depois eu comecei a rodar um pouco São Paulo, fui trabalhar com o Pedro Cordeiro em Arujá, fui para Jacareí, fui para a VAP, né, aquele circuito da VAP, que no Vale do Paraíba, o Jorge Raposo Lopes foi sempre super parceiro. Então, teve bastante coisa ali, até que eu morando em Jacareí, voltei a São Paulo e comecei a trabalhar no Horse Center, no Caio, Caio Carvalho, ele era o dono, me chamou, eu fiquei trabalhando com ele, com a Patrícia, e o Vedo era, era o gerente meio da escola ali, então a gente ficou muito amigo e foi para frente, aí a gente começou realmente no esporte. Não, calma que assim, maravilhoso, muito legal, só que você fez sei lá quantos anos de carreira em 3 minutos. Você não Na saltou categoria verdade, de foi base. só na verdade foi só o começo, ali que eu comecei a me estruturar, dava escola, dava aula na escola e tudo, e aí eu comecei a não só ter nenhuma categoria de base, já fui direto na época do sênior especial, que chamava sênior especial, e saltei um pouco do 1,20 m ali, 1,30 m. A gente tinha muita dificuldade de cavalo naquela época, né? Mas o Caio me dava bastante força, o Vitor na época também me dava bastante força ali, e a gente começou a seguir um pouquinho. E trabalhei com eles bastante tempo, se eu não me engano, ali foram uns 5, 6 anos. E aí também, paralelo a isso, eu tinha Jacareí, e depois disso eu fui querer ter a minha própria hípica, meu manejo para poder dar minha aula, para ter meus cavalos. E aí eu comecei, fui para Arujá com o Pedro Cordeiro, fiz uma escola, administrei lá, ele também me ajudou bastante. Na época tinha um cavalo bem bacana chamado Bem Jogado, um puro sangue inglês, ganhei muita prova. Depois Bronze Negro, que foi um outro cavalo super, naquela época ali, bastante famoso e tudo. E, bom, dali a gente fui indo, acabei depois continuando na carreira ali, e fui como eu te falei, para o Vale do Paraíba. E aí, paralelo a isso, comecei ali, fiquei sócio de Santo Amaro, e aí comecei a dar aula em Santo Amaro, né? E aí começam realmente as histórias todas, que são bem grandes e tudo, mas só para eu lembrar lá atrás, assim, eu comecei a trabalhar para o Rodofino, era uma empresa de transportadora, né, de ônibus, caminhões e tal, e ele gostava muito de cavalo. Nessa época eu acabei arrendando o Delfim e levei os cavalos dele para lá, montava com ele, e foi aí onde compramos o Jolly Boy, que todo mundo conhece, que o Vitor foi medalha de bronze no Pan-Americano, e compramos o cavalo lá. Eu fui para a Europa, foi uma das primeiras vezes que eu fui, o Vitor me ajudou bastante, e conhecemos o Jolly Boy, compramos o Jolly Boy, só que assim, quando ele chegou no Brasil, eu tive um pequeno desajuste ali com o proprietário, e ele acabou levando todos os cavalos para o CEPEL. Nisso, o Vitor continuou trabalhando com ele. E aí é onde entra a história, que a gente sempre falou bastante, da fast food, né? Foi lá onde eu conheci a fast food, que foi uma anglo-árabe muito importante na minha vida, logo naquele começo de carreira. E eu tinha muita vontade de montar essa égua, e, enfim, essa égua meio que sumiu. Tá me ouvindo? Tá Tô te ok? ouvindo. Tá. Tinha caído meu carregador. Não, tá E aí eu legal, tá fiquei legal. um pouco sem. E aí, Marcon, eu tinha muita vontade de montar essa égua, tinha uns outros cavalos, mas nessa época, quando eu perdi todos esses cavalos ali do Delfim, eu estava arrendando, né? Estava alugando o manejo, o Delfim, e tem, como quem conhece, tem um hotel paralelo ao Delfim, tem um hotel ali.
E eu fiquei muito amigo do gerente do hotel, aquela coisa toda, eu fiquei com poucos cavalos, e nessa situação toda ali, ele me chamou para, sei lá, para arrendar o hotel. Eu falei, o que que eu vou fazer com o hotel? Eu só sei montar cavalo, o que que eu vou fazer com o hotel? Não, mas eu dou um jeito e tal. E me jogou um pouco nisso. Falou, olha, tenta. Eu fiquei 4 anos nesse hotel e dentro disso a gente começou a bolar algumas coisas e nisso saiu, eu e o Vitor bolamos e saiu a primeira Go for Gold no Brasil, que foi lá no Delfim, que foi um espetáculo, deu 140 inscrições. Cezinha, E, calma. Vamos só acalmar um pouco. Só para vamos fazer lá. uma cronologia de timeline, quantos anos você tinha quando você foi montar, Meu Deus. quando você veio para São Paulo? Então, na verdade, eu sempre fui de São Paulo, né? Eu sou paulista, e aí quando eu voltei do Rio de Janeiro para cá, fiz o colégio militar lá com 17, 18 anos, que eu voltei aqui, 19 anos mais ou menos, eu comecei ali na Iara, na Paineiras, com 19, 20 anos. Tá bom, 19, 20 anos aí, Yara. A Go for Gold não pode ter sido tanto tempo assim. Quando foi a primeira Então, Go for Gold? né? Você sabe o ano? Putz, agora você me apertou, hein? Go for Gold. A primeira foi uma dessas no Delfim. Foi uma Sim, dessas no mas isso é o Delfim. quê? Eu lembro que 2000? A gente foi. está falando de 2000. Estamos falando de. Não, um pouquinho mais. Um Ah, não, pouquinho não, é mais. antes. Não, 2003, não, 2004. não. 2003 eu fui para o Pan-Americano de Santo Domingo. Então foi 2002, 2001, dentro de 2000 e 2001. É isso mesmo. Cezinha, eu sei que Porque. você é um cara jovem. Obrigado, Eu sei que você é um cara jovem, obrigado. mas na minha conta, de você ter 19, 20 anos para 2000, teve aí alguns anos de carreira. Teve, não, não, teve, que são a gente acaba esquecendo um pouquinho daquela época onde você sofria demais, né? Eu dei muita aula lá no Horse Center, eu dei muita aula lá, entendeu? Mas como é que E, você na virou, como é verdade, que você virou profissional, Cezinha? então, é uma coisa, porque lá com de 19, 20 anos, o meu pai chegou e falou, o que que você quer fazer? Né? Eu tentei ser militar, eu não quis ser militar, queria montar cavalo, eu falei, eu quero montar cavalo, mas como é que você vai ganhar dinheiro montando cavalo? E naquela época não tinha, falar que era vagabundo, era filhinho de papai que montava cavalo, entendeu? E aí eu comecei. E aí tem uma história bem bacana que eu, na verdade, eu não fui arrumar emprego na Iara. Eu cheguei lá e tudo, estava meio arrumado, meu pai foi antes e combinou com ela. Falou, olha, foi o seguinte, meu filho precisa trabalhar. Quanto você paga pro cara dar aula aqui? Sei lá, um salário. Então tá, eu vou te pagar o salário para você pagar pro meu filho, para ele vir trabalhar porque ele quer fazer isso. Então, meu pai pagava meu salário sem eu saber que ele estava pagando. E a Ah, Yara legal. me deu essa oportunidade. Nisso passou algum tempo, exatamente não sei quanto tempo, porque depois que eu fiquei sabendo de tudo isso, aí a Yara falou, me contou essa história, falou, agora eu vou pagar o seu salário e tal. E aí fui para frente, como eu comecei ali na escolinha, dando aula, montando cavalo, fiz tudo isso. E logo depois disso, eu acabei, como eu te falei, do Horse Center, que foi uma passagem maravilhosa que eu tive ali e tudo. E Maravilha. nessa época do Horse Center, tem uma história que a gente vai falando, Marcon, e aí eu vou lembrando dessas coisas É há lógico, algum essa é a tempo, né? ideia. Então, no Horse Center, eu dava aula de noite, dava 2 ou 3 vezes aula à noite, até 9 horas da noite. E eu tinha que ir para Jacareí, que eu morava em Jacareí. E aí eu dormia um dia sim, dia não, aqui na minha mãe, que ela morava em Osasco. Então, nessa situação toda, eu comecei a conhecer um pessoal, uma família muito bacana, à noite, que era que eu conheci o Casimiro Lense, a Paula Lense, que foram na verdade, eles entraram muito importante, foram muito importantes na minha vida, porque a gente começou com uma amizade grande, comecei a montar, e eles falaram, olha, eu queria montar um manejo para minha filha, o Casimiro falou. Falei, que legal, vamos lá. E aí eles vieram, me trouxeram no manejo dele, no espaço que eles tinham, e eu participei da construção do manejo deles. E aí, depois de algum tempo, como quem conheceu o Horse Center sabe que hoje o Horse Center era na João Dias, onde é aquele Carrefour. O Horse Center era ali naquele Carrefour, entendeu? Então, logicamente, aquilo foi desapropriado. O Horse Center, depois de alguns anos, acabou e tudo. E aí, depois dali, eu vim para o manejo deles, que depois passaram alguns anos, vou encurtar um pouquinho, tá? Aí passaram alguns anos, eu acabei comprando e é da onde eu estou falando hoje. Hoje é meu manejo, Manejo Eu Pinos fiz. Park,
é o Pinos Park, onde eu estou hoje, estou agora, e estou até morando aqui, eu tenho uns cavalos e tudo, então começou tudo nessa história lá com o Caio no Horse Center. E até hoje eles são meus vizinhos, tem uma chácara aqui embaixo, a filha não monta mais, enfim, já tem filhos e tudo, mas a gente continua no esporte e ele continua aqui firme, firme e forte. Tá bom. Dali, Marcon. A gente vai voltar daqui a pouco para a área do Pinos Park, e eu vou voltar ainda um pouco mais para trás, porque esse Tá. começo é a parte que a gente não fala, bicho, a gente não sabe. Putz. Você começou dando aula, mas você sabia montar por quê? Tá bom. Então vamos lá atrás, né? Eu sempre, vamos começar ali na infância, então. Isso! O que acontece meu pai é super parceiro, muito aquele pai maravilhoso que eu acredito que todo mundo tem e tudo, e ele adorava todos os filhos e dava tudo para todos os filhos. E a gente tinha uma casa na praia, em Mongaguá, uma casa na praia, na frente da praia, assim, uma casa pequena e tudo, e a gente ia passar o verão lá, e dezembro, janeiro, lá em fevereiro. Aí ele chegava lá e cada um tinha uma coisa. Então, o meu irmão tinha uma prancha de surf, o outro tinha uma moto, e aí eu queria um cavalo. E aí ele me dava um cavalo. Então, cada férias ele me dava um cavalo. A gente acabava as férias, ele entregava o cavalo, porque cavalo, daqueles cavalos de praia, é barato, né? Então ele devolvia, dava pro cara, e aí me dava o cavalo de volta no outro ano, um ou outro, enfim. E aí nessa história eu tive acho que uns 4, 5 cavalos. Eu ficava minhas férias inteira montando a cavalo na praia. Esse era isso de moleque, sei lá, 8, 9, 10 anos, 11 anos, essa coisa toda. E na época era muito vazio, a praia era toda nossa, então era um espetáculo. E ali eu comecei a montar muito a cavalo, gostava. Nisso a gente foi crescendo, aquela coisa toda, aí a gente começou a ir umas férias num lugar muito legal, que eu já fiz alguns concursos lá também, antigamente, com a época da Chamaralto, lá em Guaratinguetá, chama Clube dos 500, é um hotel fazenda maravilhoso, e a gente ia passar 15 dias, um mês nesse hotel, meu pai tinha um negócio com o Bradesco ali, e a gente conseguia passar lá, alugava uma casa lá dentro e ficava. E nessa casa, a gente ficava lá, e eu queria o quê? Cavalo. E aí ele ia lá no curral, lógico, subornava o cara do curral, dava uma grana para ele, e eu ficava o mês inteiro com o cavalo. O cavalo a égua chamava Chiquinha. Então era Chiquinha, eu fiquei anos com essa Chiquinha. Todo ano eu voltava lá, ela estava lá comigo. Meu pai dava um jeito, eu levava ela para minha casa para comer ali na garagem do carro, aí depois eu voltava para o estábulo. E aí eu fui criando esse vínculo com o cavalo, até que aí até que deu o colégio militar. Aí eu fui para o colégio militar e lá, logicamente, como eu sabia montar, eu tinha que escolher uma arma. Quando você entra no colégio militar, você tem que, enfim, tem que escolher uma arma, infantaria, artilharia, e tem que fazer os testes. E eu sabia montar, eu falei, eu quero ir cavalaria. Fui para a cavalaria e perto de, sei lá, 50, 60 pessoas ali, eu fui um dos únicos que ficava em cima do cavalo, porque eu sabia montar. Eu peguei um cavalo, montei e saí montando. Ele falou, esse cara fica aqui. E aí eu fiz a cavalaria no Rio de Janeiro. E aí no colégio militar, que aí eu não sabia nada do esporte, só sabia montar cavalo. Foi lá que eu conheci o esporte, o hipismo, com o sargento Adenilson, que eu tive o prazer de revê-lo no Pan-Americano em 2007, lá no Rio de Janeiro, enfim, que não sei nem se ele está vivo ainda, mas uma ótima pessoa também. E aí acabei fazendo o colégio militar, e nessas férias todas, Marcon, quando eu saía das férias, e nisso meu pai me comprou um cavalo, chamava Quebec, um cavalo que ele trouxe do jockey, na época tinha muito isso, né? O cavalo não dava para o jockey, ia para o salto, ia fazer qualquer outra coisa, e ele trouxe para o esporte, e aí eu trazia o cavalo para o clube, para montar no clube, e voltava ele para o Rio de Janeiro, entendeu? Então eu acabei passando um pouquinho nisso, comecei no colégio, e aí depois com o cavalo, e aí depois, quando acabou o colégio militar, que aí nessa idade ali de 19, 20 anos, eu vim a São Paulo, e aí eu comecei realmente a profissionalizar na Iara, dando aula. Você chegou a Mais ou saltar menos prova isso. no militar, não?
Sim, sim. No colégio militar eu fiz. Na verdade, o primeiro ano eu aprendi a montar um pouco do esporte e a saltar. Aí depois, no segundo ano, já fazia parte da equipe de salto do colégio militar, né, da cavalaria, e eu fiz parte. E aí no terceiro ano, como eu já ia para o terceiro ano no colégio, eu já fui chefe da equipe toda de salto de lá. Então foi uma coisa muito rápida, eu gostava. E como lá ajuda muito, porque você tem o horário, eu era interno, porque minha família toda é de São Paulo, então eu morava dentro do colégio militar, então eu era interno. Então eu tinha o estudo obrigatório, quer dizer, tinha o estudo na parte da manhã, meio-dia você saía dos estudos, ia almoçar, aí você tinha um lazerzinho ali de 1h30, 2 horas, eu ia para o esquadrão de cavalaria, ficava montando, dava um jeito, e aí depois eu voltava para o estudo obrigatório, que era mais 1h30, 2 horas, e aí depois eu voltava para o esquadrão e ficava até às 5 horas tratando de cavalo, montando e fazendo tudo isso. E aí depois fui na AMAN fazer, em Resende, fiz um concurso da AMAN em Resende, fui em Marapendi, nessa época acabei até conseguindo, para continuar no esporte ali, eu acabei morando na casa do comandante do esquadrão, que era o capitão Fernandes, ficou muito amigo da gente e tal, e aí fiquei morando na casa dele, e aí o filho dele também montava, ele tinha uma égua chamada Gabriela, muito boa, e até eu consegui saltar depois também. Então, aquilo me deu uma forcinha ali, entendeu? E a gente está Então, eu falando de realmente que altura, Cezinha, que tinha, saltava na... isso, comecei naquele 1 metrinho, mas acabei ali saltando 1,10 m, 1,20 m, que era a altura ali, fazia um pouco de volteio, aquelas coisas de militar, aquela coisa toda, e arrisquei ali numa potência, uma coisa assim. Isso nós estamos falando mais ou menos dos 17 até os 19 anos, 17, 19 anos, 20 anos, quando eu acabei vindo, acabando lá, e aí voltei a São Paulo, e aí eu entrei nessa carreira, mas já vinha saltando, entendeu? E aí meu cavalo, como ele era um cavalo mais difícil, quem eu emprestei para a filha da Yara. E aí a filha dela, ela montava o cavalo, aí foi até uma vez campeão paulista de sênior novos com o cavalo e tal. A Adriana, ela montava muito bem. E aí depois eu peguei o cavalo, fui embora, e aí começou a entrar alguns cavalos na minha vida, entendeu? Mas foi sempre assim, profissional ali de escolinha, de hípica mesmo. O Fábio Lemos perguntou se o Eloy, General Eloy, saltava nessa época ainda, de você no colégio militar. Sim, sim, General Eloy, sim. Sim. Logicamente, ele se apresentava lá, tinha as provas mais altas ali, a gente acabava, eu não participava dessas provas mais baixas, só porque eu era aluno, tudo, e eu participei em alguns eventos com ele, realmente, General Eloy, Garrone, enfim, alguns militares que hoje né, o próprio Guedes, entendeu? Que está na época paulista ali, ele chegou a saltar com a gente também ali no Exército, e aí depois, quando eu vim para São Paulo, eu acabei pegando um pouquinho mais de amizade com o pessoal da Polícia Militar. Show de bola. O Rafael Barros perguntou se a Fama foi sua primeira égua em São Paulo. Não, a fama, na verdade, ela até é interessante, né? Porque a gente nem lembrava muito, mas a fama, ela, na verdade, era uma égua que eu comprei, entrou no negócio para mim, eu comprei para minha filha, a Gabi, a Gabi já montava, e aí acabei dando um cavalinho para ela, ela ficou com a fama. E aí, logicamente, Marcou, naquela época a gente não tinha dinheiro para nada, né? Era pegar um cavalo aqui, vender ali, pagar a conta, sair ali, vender o carro, comprar as coisas, fazer aquelas coisas. E nessa época, a Fama, a Gabi saltava muito bem, ela chegou até a saltar um pouco de júnior na época, e essa égua saltou ali a prova de 1,20 m, 1,30 m, e aí arrumei um cliente e acabei vendendo essa égua, e aí depois ela seguiu a carreira até, a minha filha ficou muito triste, depois que ela começou a entender a vida realmente das pessoas de cavalo, que passa por isso, né? De você ter um cavalo, vender e ficar. Dificilmente você fica com um cavalo muito tempo, a não ser que o cavalo seja realmente um cavalo né, de um determinado proprietário que você fica bastante tempo. Ufa, agora a gente está mais ou Vamos menos lá. entendendo quem é César Almeida, de onde ele veio, que é... Esse é o segredo, entendeu? A É, gente quer saber, a gente quer uhum. saber a parte difícil, a parte ali, ó, aqui. Pô, vou te falar que nem eu lembrava muito de tudo isso. Espetacular. Aí, ok, você falou muito rapidamente da fast food.
que foi talvez, na minha opinião, mas eu posso estar completamente equivocado, a égua que lançou a sua carreira, ou se não foi ela, quem foi o cavalo que lançou a sua carreira, que você começou a ser reconhecido como profissional e aí começou a... Não, Marcon, foi ela mesmo, entendeu? Essa fast food, na verdade, eu falei pouco dela, mas sabia que a gente ia falar mais, mas ela foi um cavalo super importante na minha vida, porque realmente foi o cavalo que me deu, e foi bacana isso, você entendeu? Porque eu tinha muita vontade de montar essa égua. Ela era uma menina do interior de São Paulo, na época eles até o Pedro Távora de Matos, que é um super parceiro meu também, faz parte da nossa equipe, ele era garoto também, montava junto com essa menina, e a gente estava até falando dessa história da festa. E eu sempre tive vontade de montar, sabe um cavalo bom? Você olhava, aquele cavalo é espetacular. Mas eu nunca não tinha essa oportunidade. A menina foi e tal, não sei o quê. E aí, logicamente, como todo o pai, quando vê que seu cavalo é muito importante, vê que é demais e tal, ele começa a querer colocar na mão do profissional. E aí, nessa hora, eu falei, puta, quem sabe eu vou conseguir ali encaixar um pouquinho nisso, né? E aí foi, Marcon. Ela acabou indo nesse pacote todo quando foi para o CEPEL, entendeu? Ela foi junto para o CEPEL porque a gente tinha uma ligação toda ali e tal. E ela foi embora com o Cepel, até quem montou ela foi o Bernardo, depois o Pedro Paulo, aquela coisa toda. E eu não conseguia montar essa égua, mas tinha muita vontade de montar. Enfim, aí depois disso passou algum tempo, a coisa foi andando para um lado, para o outro e tal, e nessa época que eu te falei do hotel, que eu perdi os cavalos todos, aí fiquei só no hotel, fiquei com 2 cavalos, virei meio amador ali, e ficava trabalhando com a hotelaria e tal, mas fiquei na Hípica, o Delfim era alugado, aluguei tudo, o hotel, o Delfim, e aí começou a melhorar a situação toda, que a gente começou a fazer a Golfo, essa coisa toda. E aí, um pouquinho antes disso, naquela época que eu estava bem mal mesmo, sem cavalo, sem nada, eu tinha um cavalo chamado Azarro, eu acho que até você uma vez me lembrou desse cavalo, era um cavalo, um turdilho, era um cavalo meio mão baixa e tal, mais francão e tal, e eu montava só esse cavalo. E alguém, um amigo, chegou e falou, pô, mas você lembra da fast food? Acho que eu lembro, né? Pô, ela tá solta num pasto. Como ela tá solta no pasto? Não, então eu fiquei sabendo, tal, não sei o quê. E outro dia eu conversando com o cara, com o dono dele, e Tayama chamava o dono da fest. E ele falou lá, não sei o que, ele precisa vender e tal. Eu falei, vamos descobrir onde ela tá. E aí ele foi descobrindo tal, e esse cara me ligou, o dono dela. Ah, não sei o que, tal, quero, você não tem interesse de comprar, tal. Eu falei, pô, eu tenho, mas não tenho dinheiro, não tenho dinheiro todo, né? Eu tinha acabado de perder todos os cavalos, estava numa situação difícil ali. Ele falou, não, mas dá um jeito, leva aí, eu vou levar ela para você. E levou lá para o Delfim. E aí eu peguei a égua estava meio magrinha e tal, não sei o quê, e aquela vontade de montar ela, aquela coisa toda cascuda, tal, mandei ferrar e tal, não tinha dinheiro para nada, mal dava comida para ela, porque não tinha dinheiro para fazer nada. Aí eu falei, caramba, aí peguei e fiz um treino com a égua depois de uns 10, 15 dias, a égua saltou. Eu falei, espetáculo, eu tenho 1,20 m, aí naquela época tinha muito carro de prêmio, né, moto no 1,20 m, aquela coisa toda. Eu falei, quer saber? Eu vou levar para umas provas, mas vou levar escondido, porque se ele queria, eu não sei os valores agora, mas eu acho que ele queria 30 mil na época, 30 mil reais na época. E aí eu falei, pô, se eu começar a saltar, vai valorizar, ele vai aumentar, eu não vou ter dinheiro, não tenho os 30 para pagar, como é que eu vou comprar? Mas eu tinha que levar para a prova. Aí levei para uma prova, foi legal, ninguém ficou sabendo, aí levei para uma prova, ganhei a prova. Aí ele ficou sabendo e me ligou. Falou, agora você já foi na prova, ganhou, pode comprar égua. Eu falei, mas não tem dinheiro. Ah, não, mas então eu vou vender. Comecei a fazer uma pressão. Eu falei, tem que arrumar dinheiro, não sei o quê. Fiquei doido, tem que comprar, tem que comprar. Não tinha dinheiro, mas não tinha jeito. Aí eu peguei e liguei para minha mãe. Falei com a minha mãe, mãe, eu preciso de um dinheiro emprestado. Aí ela falou, ah, lógico, tal. Enfim. Aí ela me emprestou esse dinheiro. Eu peguei e liguei pro cara e falei, olha, eu tenho 15 mil reais. Se você quiser... Não, você tá louco? Tá? É o que eu tenho, eu não tenho mais do que isso, 15 mil reais. Aí, bom, aquela choradeira e tal, ele me vendeu por 15 mil reais, porque ele queria vender mesmo. E aí, eu vou te falar, essa égua, ela me deu praticamente, ela me deu o Pinos Park, ela me deu 9 carros de prêmio.
9 carros na prova de 1,20 m, 1,30 m. Meu primeiro grande prêmio que eu saltei, também uma história muito legal assim, foi no Agroman com ela. Eu fiz segundo no grande prêmio, naquela grama com chuva, a 1,40 m, mas nem eu acreditava, porque eu levei ela para saltar intermediária, eu tinha um outro cavalo para saltar a prova forte e ela para intermediária. E nesse momento ali, eu acabei perdendo o cavalo, porque estavam em comércio, a pessoa ia experimentar, e eu fiquei sem o cavalo de grande prêmio. Aí eu falei que eu vou botar minha égua. Eu botei a égua, e aí fiz segundo no grande prêmio com ela. E, bom, enfim, ela deu muitos prêmios, muita história, foi um super cavalo. E é realmente o que você falou, ela acabou me lançando um pouquinho, porque eu, eu, todo mundo me conhecia montando, mas eu não era ninguém, porque eu montava, fazia uma pista, fazia falta, fazia, entendeu? Eu estava no esporte. Mas com ela eu fiquei competitivo e as pessoas começaram a me conhecer. E foi aí que a coisa avançou, avançou. Um cavalo importante também nessa época da fast food foi um cavalo Giant, um cavalo bem grande, exageradão, assim, bem não sei o quê, mas franco e tal. Levei ele, foi o primeiro cavalo que eu fui para o Senior Top, fui fazer um paulista de Senior Top, que era meu sonho na época, e justamente por causa disso e da fast, eu acabei entrando um pouquinho em evidência, e foi aí onde eu comecei a trabalhar no Aras Salamandra, quando foi na época ali de 2002 e tal, do Pan-Americano 2003 de Santo Domingo. Então a Fest me lançou mesmo. Agora sim a gente tá conversando, Cezinha. Agora tá começando a fazer sentido sua história. Entrou no Hora Salamandra, e aí entra talvez a primeira história, porque na sua entrevista eu estava escrevendo no papel o desenho dela, eu mais ou menos consegui separar uma parte da trajetória, pelo menos até alguns anos atrás, aí de futuro, momento atual e futuro, a gente fala daqui a pouco um pouquinho, baseado em alguns cavalos. Né? Sim, sim. Você é uma pessoa que teve cavalos muito marcantes durante Muito, os muito. anos. Então você teve a Fest, Sim, sim. e aí vem a primeira grande história, que é isso, para mim, né? Que é você como profissional no Ara É. Salamandra, que veio para o Americano de Santo Domingo. E eu Isso, isso. volto a bola para você contar a história para a gente. Então, Marco, e isso, e para mim aquilo foi uma coisa surreal ali, entendeu? Eu saí do nada, porque, né, eu tinha aquele sonho, aquela coisa toda, e eu saí do nada para conseguir chegar, pensar e sonhar, porque eu sonhava, lógico, você tem que sonhar por etapas, entendeu? Você tem que sonhar grande, mas você tem etapas para cumprir. Então, lógico, você tinha que saltar um paulista, depois você tinha que saltar um brasileiro, então você quer ter o título paulista, depois um título brasileiro, depois você pensa no sul-americano, um pan-americano, uma Olimpíada, enfim. Esse é o sonho de todo cavaleiro e tudo, você vai trabalhando para tudo isso. E naquele momento, eu nem sonhava, não sabia, mal sabia o que era o Pan-Americano, assistia Pan-Americano, conhecia os cavaleiros e tudo, mas assistia e tal. Mas meu suporte grande ali, grande parte da minha vida, e mais ainda naquele momento, foi o Vitor Alves Teixeira, que ele foi um suporte enorme ali na minha vida. E nesse momento eu fui lá para o Salamandra e comecei a montar os cavalos, e ali ele tinha muitos bons cavalos que eu me impressionava na qualidade dos cavalos, eu já te conhecia um pouco, na época o Marcelo Atiaga montava para ele, depois ele acabou saindo, eu entrei, e aí teve o Quickly, teve vários cavalos importantes ali, entendeu? E aí eu entrei nesse processo do que era um sul-americano, do que era um pan-americano e numa seletiva, entendeu? E o Chapman foi um cavalo que, assim, depois da Fest, que eu tive a Fest naquele começo, que eu sentia uma ligação muito grande, entendeu? Quando a gente entrava na pista, ela era muito competitiva, era rápida, virava e tal, não sei o quê. O Chapman, eu sentia ele que era ele sabia que ele gostava de fazer o zero, ele entrava na pista, ele era um cavalo que eu sabia quando eu ia ter um resultado bom, eu sabia que ele ia ganhar alguma coisa. Então eu tive foi uma época que eu comecei a entender mais o cavalo. Porque, na verdade, eu não sou. A minha família não é do cavalo. Eu sou o único da família no cavalo. Diferente de
grandes cavaleiros que a gente tem, de todos, até mesmo o próprio Rodrigo Pessoa, que veio do Nego, o Neco, aquela coisa toda. Então, eu não tive isso. Meu pai era só um incentivador. E eu tive que conhecer tudo isso. E cavalo é uma coisa que você não conhece em pouco tempo. Você leva anos. Por isso que a gente fala, quando a pessoa é um homem do cavalo, é porque ele vive o cavalo, né? Ele respira o cavalo. Então, eu comecei a conhecer um pouco, sentir um pouco o coração do cavalo na perna, sentir um pouco o coração. E esse cavalo, ele era muito coração, ele era muito coração. E eu sentia e eu falava, quando esse cavalo entrar na pista e ele me der um corcova, ele faz 0 e ele ganha a prova no Grande Prêmio. E era fantástico. Ele entrava, eu sabia que o cavalo ele queria realmente fazer isso, você entendeu? Então, a gente tinha ele, eu entrei muito novo nesse processo todo e eu acabei assistindo a live do Marcelo Servos, né? A última, e ele falando do cavalo também tinha muita coisa. Olha, na verdade eram dois jovens, eu e ele ali com novidade de tudo aquilo, entendeu? E o nosso suporte ali era um pouco o Vitor, que era o mais experiente, eu e ele como veterinário do cavalo e eu como cavaleiro. E a gente realmente teve uma campanha maravilhosa. E vou te falar, esse cavalo saltou o Pan-Americano por causa do Marcelo, entendeu? Porque ele falou naquele momento ali, e é verdade tudo que ele falou, o cavalo, eu chegava para ele e falei, olha, Marcelo, o cavalo está assim, eu preciso disso. Eu cheguei a montar o cavalo do jeito que eu queria. Ele falava, sabe, foi onde eu aprendi a falar o seguinte, conversar com o veterinário, entendeu? Eu não tenho que inventar, eu tenho que chegar no veterinário e falar, eu preciso disso. E o veterinário vai lá e faz aquilo e o cavalo fica... Então, é um trabalho de equipe. E eu e o Marcelo, a gente fazia realmente um trabalho de equipe grande ali com aquele cavalo. O cavalo, lógico, um super cavalo, não tenha dúvida. E aí ele mostrava isso, entendeu? Então, foi essa situação toda. Eu consegui levar ele em todas as seletivas, no Grande Prêmio, e foi uma seletiva difícil. A gente terminou fazendo uma seletiva na época paulista, bem complicada ali, e meio para fazer escolha, para ter escolha de tudo aquilo. Então, foi bem complicado isso. E nesse momento, esse cavalo, ele mostrou realmente porque ele veio, porque ele foi superando, e foi o primeiro Pan-Americano. Quando eu cheguei lá em Santo Domingo, a gente teve algumas particularidades ali, por exemplo, entendeu? Acho que as pessoas não sabem, mas para contar só uma particularidade, eu saí, eu cheguei entrando na cocheira, a gente tinha que trabalhar muito cedo lá, porque era muito quente, e a gente tinha que trabalhar até as 9 horas da manhã, então a gente chegava lá às 5 horas da manhã, e os pavilhões lá não estavam prontos ainda, e o pessoal da Costa Rica, do adestramento, eles chegaram com a gente também, eles ficaram no começo do pavilhão. E o Chapman é um cavalo, ele era pelo menos um cavalo super calmo. Ele era um garanhão super calmo, mas ele do nada ele tomava uma atitude. E eu voltando do trabalho, já trabalhava, eu achei que o cavalo estava cansado, já com a rédea meia solta, entrei no pavilhão, tinha um cavalo, pavilhão largo e tudo, mas tinha um cavalo, uma égua do lado esquerdo, amarrada, entendeu? Perto do tratador, eu ali com a égua, não sei o quê, eu passando do lado, ele passando uma boa. De repente um cara estava soldando uma porta, você vê como é que são as coisas, no meio do Pan-Americano, soldando uma porta, ele soldou, o cavalo assustou. Quando ele pulou para a esquerda, ficou perto da égua. Ele subiu nessa égua, Marcon. Que ele subiu nessa égua, ele mordeu a crina dela, eu em cima dele, o cavalo, e aí o tratador gritando, todo mundo gritando, aquela bagunça toda, tira o cavalo, começaram, e aí ele desceu de cima da égua. Enfim, proibiram a gente entrar por ali, só podia entrar pelo outro lado, porque ele tinha essas coisas, ele mostrava um pouco isso e tinha essa vivência, essa particularidade dele de ser um cavalo de opinião ali, entendeu? Bom, e nisso a equipe toda foi ótima, a gente fez um Pan-Americano espetacular, a Quem era gente a chamava equipe? a Vila Pan-Americana, desculpa, a Vila Pan-Americana era a 2 horas de lá, então a gente voltava direto, né, de ônibus, enfim, era bem complicado isso, a gente não conseguia tomar café, acordar. Bom, mas foi uma coisa super legal, super legal. E a equipe era eu, a Karina, Doda e Bernardo. E a equipe boa, a gente conversava bem, a gente, sabe, não tinha problema nenhum ali. Agora, todo mundo muito
não novo, porque o Doda já tinha experiência, o Bernardo também já tinha experiência, eu e a Karina não tínhamos experiência nenhuma. A Karina com 19 anos, né, naquele Pan-Americano, e com experiência, adquiriu muita experiência ali, eu também, e aquilo foi uma coisa maravilhosa. Mas uma parte toda, nessa situação toda, eu lembro bem logo nos primeiros dias que eu entrei na Vila Pan-Americana, para mim aquilo, eu não tinha caído a ficha ainda que eu estava lá, entendeu? Eu não tinha caído a ficha. A Isabela Travassos estava no adestramento, a Pia Aragão no adestramento, que é onde eu conheci elas bastante, o próprio Leandro, né, o boy do adestramento, a gente acaba se conhecendo todo lá, entendeu? E a gente fazia aquela bagunça, tal, não sei o quê, a Luísa Almeida também, enfim, né, lembrando um pouco disso. E eu lembro que eu estava caminhando logo no primeiro, segundo dia ali, e o Vitor estava junto comigo, e aí eu conversando com ele, e sabe quando eu estava assim, o Vitor pegou e me deu uma sacudida assim, e falou assim, você tem ideia onde você está? Quer dizer, você está no Pan-Americano, você tá... Sabe, ele que me sacudiu, eu falei, caramba, eu estou aqui mesmo, nem acreditei que eu estava ali, ele que me levantou isso. E, logicamente, a gente ficou super parceiro, ele treinava a equipe da Argentina já e tudo, ele ajudava bastante, nos ajudou bastante também no Brasil, e a gente acabou, logicamente, depois de tudo aquilo. Infelizmente, o Chapman foi muito bem no concurso todo. No último dia, realmente, ele perdeu o ferro no segundo dia e ficou muito sentido na mão. E aí, o último dia do Pan-Americano, ele foi com o coração. Ele não saltou, não era cavalo, era um coração saltando aquele final do Pan-Americano ali. Enfim, conseguimos ali, o Tomás Montello, nosso veterinário na época também ali, super importante ali, super experiente naquele momento também, dando uma força grande, e logicamente todos os grandes amigos, né? Dr. Jorge estava ali, entendeu? A Cristina estava lá para acompanhar a Karina, o Lora estava lá, enfim, todo mundo ali trabalhando para a equipe e trabalhando para o resultado, e a gente conseguiu ali meu primeiro Pan-Americano ali, também o primeiro Pan-Americano da Karina, a medalha de bronze por equipe, e foi uma experiência inesquecível. E Muito aí legal ali. a gente corta de um Pan-Americano para o próximo ou para frente, você acaba tendo, né, acaba saindo do Salamandra e entra para Isso. começar a comprar os cavalos do Gerdau, do Joter. Isso, exatamente. Ali começou, logicamente, já conhecia a Karina eu conhecia ela de Minimirim, assaltando Cassiana ali, entendeu? Ela de Mirim, ela comentava com a gente, quando a gente falava com ela, que falava, lá na Europa ninguém deixa eu montar cavalo grande, só aqui no Brasil ela só montava pônei lá, então aqui no Brasil que ela montava, e aí pegava Cassiana, um espetáculo de égua e tal. Então, fazendo, eu já tinha uma certa conhecimento, mas eu não tinha, não era muito restrito, era mais restrito, não era muito próximo. E nessa época ali, antes até, um pouquinho antes, logo depois do Pan-Americano, naquele ano depois do Pan-Americano, 2003, a gente começou a se envolver um pouquinho mais e tudo, e o Dr. Jorge pegou e foi uma história muito interessante. Eu estava num best jump, tá? Saltando o best jump ali, já tinha já estava nesse processo todo. O Dr. Jorge chegou para mim assim e falou, acho que foi até o Best Jump antes do Pan-Americano. Ele falou assim para mim, você não quer montar um cavalo meu? Aí eu falei, eu quero, lógico que eu quero. Então tá, então eu vou te mostrar o cavalo tal. E ele pegou e me mostrou. Naquela época, quarta-feira, tinha uma prova de carro e cavalo. O Bernardo saltou o singular nessa prova de carro e cavalo. Que era uma prova bacana, mas uma prova totalmente promocional, uma altura ali de 1,10 m e tudo. Mas naquela época eu queria montar qualquer coisa. O doutor Jorge fala, ó, quer montar aquele meu burrinho? Eu ia montar o burrinho para ele, entendeu? Só que ele me deu o prazer de montar um super cavalo, que foi o singular. E aí ele chegou e me falou, ó, você quer montar esse cavalo? Vamos, pode montar. E na quinta-feira eu já montei o cavalo. Ele montou um pouquinho e tal, porque o cara tinha voltado da Europa, enfim, né, fez um pouco de Europa, depois voltou e tal. E aí eu comecei a montar o cavalo ali, senti e tal. Aí ele falou, quer mesmo? Quero, doutor Jorge. E eu, para variar, duro, sem dinheiro nenhum, sabe? Trabalhava para almoçar e para comer aquelas coisas assim e tal. Aí ele chegou para mim, eu falei, pô, vou trabalhar para o doutor Jorge, né? Então, pô, vou ter um cavalo bom, um salário bom ali, né? Aquela coisa toda.
o doutor Jorge chegou para mim assim e falou, mas ok, você quer montar meu cavalo, mas você vai pagar a conta do seu cavalo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para pagar a conta de um cavalo do doutor Jorge? Ele falou, não, eu sei que você vai conseguir e tal, não sei o quê. Aí eu deu aquele choque e falei, mas lógico que eu quero, lógico que eu não sabia o que ia fazer, mas onde come dois, come três, e acabou, vamos embora, eu vou ver e tal, não sei o quê. E nessa época eu acabei pegando o cavalo e aí acabei fazendo uma parceria, falei com o doutor Jorge, acabei fazendo uma parceria com o Salamandra e o cavalo foi para o Salamandra, mas ele estava ali naquele começo e tudo, o singular me deu uns 2 anos de muitos problemas, né? Enfim, e naquela época ele estava ali, aí o Salamandra começou a me pagar a conta do cavalo, eu montava e comecei a fazer essa parceria ali. Então me resolveu o problema. Aí quando eu voltei do Pan-Americano, eu saí do Salamandra e o cavalo ficou lá. Eu falei, pô, agora não tem mais nada, não tem mais singular, não tem mais chave, não tem mais nada, né? E aí o doutor Jorge me ligou, falou, eu estou sabendo o que aconteceu, tal, e eu estou mandando o cavalo para você. O meu compromisso é com você, e eu estou mandando o cavalo para você. E eu putz, fiquei super satisfeito, e aí o cavalo veio para mim, e logicamente nisso eu comecei a trabalhar com outras coisas e tal, e aí esse cavalo começou a entrar um pouco na minha vida, e participar um pouco das provas, de 1,20 m, 1,30 m, não sei o quê, Ele é novo e quando você pegou? ele era 8 anos, né? Ele fez 7, 8 para 9 anos, mais ou menos. Ele acabou aposentado cedo, mas fez muita coisa. Vamos colocar 8 anos, 13, foram 5 anos que ele teve comigo. Desses 5 anos, 2 anos a gente passou bastante dificuldade ali, e, e aí depois dos 3 anos foi só a alegria que ele deu, e deu muita alegria. Dificuldade porque ele era difícil, ele era complicado de condução. Ele não é surpresa para ninguém, ele olhava muito o buraco e o rio, o azul. Ele era muito assustado no azul. E rio e buraco era um problema. Uma vez, um grande prêmio do Rio de Janeiro, eu fiz um 0 na primeira passagem e não tinha rio, não tinha nada. No desempate, choveu e alagou a pista. E aí ele chegou ali, olhou aquela poça d'água e falou, não vou nem chegar perto. E me eliminou num desempate de um grande prêmio por causa de uma poça d'água. Então, ele era assim, ele era temperamental, por isso que ele era tão bom, porque ele tinha temperamento e tinha aquela virtude toda, né? E essa situação foi melhorando, foi melhorando. Eu comecei a levar ele muito para algumas provas, para rodar, e o doutor Jorge falou, pode rodar, faz o que você quiser, tal. E o doutor Jorge me deixou super à vontade, super. Eu acho que foi um ano que eu peguei esse cavalo e botava em qualquer prova. Onde ia, eu botava a prova. E esse cavalo começou, saltava ali, ganhava uma provinha aqui, fazia ali, 1,20 m, 1,30 m e tal. Isso aí é o Pan-Americano, né? Não, é a E seletiva. aí, No seletivo Pan-Americano, você faz uma falta na saída do duplo, mas foi o melhor vídeo que eu achei. foi. Tá, É, da seletiva. Eu acho que ele tem lá no YouTube, até te mandei ali. Tem uma pista do Pan-Americano, acho que é a última pista minha ali, muito legal também. Mas essa da seletiva também, que também tem histórias, a história desse cavalo, como é que eu cheguei aí, como é que eu cheguei no Pan-Americano, é uma coisa, muita história, né? Bom, mas enfim, aí o primeiro momento que ele me deu, como eu te falei, o doutor Jorge ele não falava nada, ele deixava fazer tudo. E aí o Vitor pegou e me convidou, me arrumou um convite para saltar na Bahia, um concurso na Bahia. E eu fui para lá, o Vitor, como sempre, me ajudava a pagar os custos, botava no caminhão mais barato, aquelas coisas, ficava no quarto com ele, no hotel, entendeu? Ele fazia de tudo para a gente poder estar sempre juntos ali. E aí nesse concurso, saltei o primeiro dia, depois descansou num grande prêmio, estava à noite e tal. Na época, o Tomás Montello era veterinário do Aras, né? E o Tomás estava lá. Naquele um concurso da Bahia, sempre esses concursos da Bahia sempre foram uns concursos maravilhosos, né? Então, e o Tomás estava lá. E eu ganhei o grande prêmio, com o singular. Fiquei super empolgado, paguei minhas contas, fiz tudo, cavalo legal, tal, não sei o quê. Aí eu morrendo aquela coisa, não vou ligar, né? Domingo, 9, 8 horas da noite, como é que eu vou ligar para o doutor Jorge e tal? O Tomás falou, não, tem que ligar, tem que ligar. Eu falei, não, Tomás, eu não vou perturbar o doutor Jorge. Não, tem que ligar, tal. Aí ele pegou o celular dele e ligou para o doutor Jorge. E me deu.
Aí o doutor Jorge ficou super feliz, tal, não sei o quê. Eu estou todo envergonhado de ter ligado para o doutor Jorge domingo às 8 horas da noite, né? E aí o Tomás falou uma coisa, falou, olha, o doutor Jorge, para falar de cavalo, você pode ligar 3 horas da manhã que ele vai atender, porque ele é o homem do cavalo, ele gosta de cavalo, ainda mais um cavalo que é dele. E aí ele falou, me agradeceu, falou tudo tal. Falou, faz o seguinte, você está indo embora hoje? Eu falei, eu estou, doutor, eu estou indo embora. Então, amanhã às 9 horas eu vou estar no escritório. Então você me liga, estou esperando uma ligação sua. Eu falei, tá bom. Aí fui embora, tal, não sei o que tal. Liguei no outro dia, 9 horas da manhã, pontualmente liguei para ele, ele me atendeu. Aí começamos a conversar, ele falou, eu quero te fazer uma pergunta. Aonde você quer chegar com esse cavalo? Você gosta do cavalo? Gosto. Aonde você quer chegar com esse cavalo? Eu quero chegar na Olimpíada, eu quero saltar a Olimpíada com esse cavalo. Então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma proposta para esse cavalo. Vamos fazer o seguinte, vamos parar de correr com esse cavalo no 1,30 m. Você quer saltar grande? Então para de correr esse cavalo. Então, e aí ele começou a... Ele não me proibiu, ele me deu a opção. Faz o que você quiser. Mas essa é o que eu gostaria, enfim. E aí a gente se falava. E aí a gente começou a se falar toda semana. E ele me dava aula no telefone. Ele falava, banco perto da tua casa, ali onde das suas cocheiras, ali você tem um barranco, você tem que subir, pega uma guia, começa a subir no barranco com o cavalo, faz um pouco. E aí ele começou, faz aquilo, faz aquilo. E ele começou. Entendeu? E o cavalo começou a melhorar. Eu, logicamente, tirei das provas, comecei a saltar um pouco, aí fazia uma falta, duas, e ia, até o cavalo estava fazendo zero, aquela coisa toda. E aí eu fui para o Best Jump. Quando eu cheguei lá no The Best Jump, nesse ano, o Singular ganhou lá, até te mandei, ele ganhou em 2007. Ele ganhou em 2007. Então foi, acho que 2006, tá? Que eu ganhei, que eu fui com ele. E o doutor Jorge me deu uma aula, tá? Talvez tenha até sido em 2007 também. Ele me deu uma aula de cavalo, lembro direito. Ele falou, você vai montar agora o cavalo? Vamos fazer a ginástica. E aí eu fui para a pista com ele, e aí ele foi me dar uma aula com o cavalo. Ah, ele ficou super satisfeito, super. Ele ficava ali, fazia, inventava uma coisa, botava um bico, botava assim, tal. O cavalo foi saltando, foi saltando, foi saltando, foi super bem. E nisso, isso foi no começo da semana. O Best Jump começava na terça-feira, a gente ia lá na segunda-feira, porque quarta-feira já tinha prova, né? A gente ficava a semana inteira em Porto Alegre. E aí eu lembro que o cavalo foi melhorando, e ele ali entusiasmadíssimo com o cavalo. E aí eu, na seletiva, na classificatória para o Grande Prêmio, eu fiz uma falta, ele virou para mim e falou, não se importa, essa falta é para a gente ganhar o Grande Prêmio. E foi exatamente, então foi em 2007 mesmo. Aí era para ganhar o Grande Prêmio. E aí eu falei, pô, legal e tal, não sei o quê. E fiquei, tudo bem, eu queria ganhar aquela, queria ganhar outra, queria ganhar tudo. E aí, bom, enfim, aí eu lembro que a gente foi para o Grande Prêmio e eu acabei ganhando o Grande Prêmio com ele. É, eu tive paralelo a isso, tem uma história também muito interessante, porque nesse momento ali, eu comecei não sei o que, eu acabei comprando uma casa. E aí, nesse momento, eu acabei dando meu carro na casa com parte de pagamento. Não tinha dinheiro, comprava a casa e depois tentava pagar o resto e tudo. E aí eu estava sem carro. E aí eu fui de carona com os amigos, aquela coisa toda. E aí lá tinha um prêmio. O prêmio era um carro. E era um estilo. Eu lembro até hoje que eu fiquei com ele uns 3, 4 anos, estilo preto. E aí eu nem pensava no carro, pensava em ganhar a prova, né? Na época, e enfim, foi naquela coisa tal. Quando eu ganhei, saí no desempate, que eu fiz um tempo bom, e eu ainda apontei para o doutor Jorge, assim, ele estava numa arquibancada ali, não sei o quê, e ele foi levantar, acabou caindo na frente, em cima de uma outra pessoa. Ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, a gente ficou tão feliz. E aí, depois daquela felicidade toda, comemoração, fazia ali, tinha entrevista com o Banco do Brasil, tinha aquela coisa toda, né? O Best Jump sempre foi um concurso, sim, maravilhoso ali, né? E naquela situação toda, a gente foi e tal. Quando começou a baixar um pouco a poeira, caiu a ficha, eu falei, putz, tem que chegar e falar para o doutor Jorge, como é que eu vou fazer, né, com esse prêmio e tal, não sei o quê. Aí foi embora. Aí, no finalzinho da noite, antes de ir embora, tal, ele virou, bateu a mão nas minhas costas assim, falou, olha, o carro é teu, eu não quero nada do carro, quero de presente teu, não sei o quê, e me deu o carro do prêmio ali, não dividimos nada, ele me deu o carro inteiro. E dali a gente começou com uma outra parceria, que foi quando a gente começou as seletivas todas do Pan-Americano.
E aí nós tivemos aí o Campeonato Brasileiro, teve aquela situação toda ali que existiu, tinha uma seletiva, tinha na época era bem complicado, você tinha um índice para fazer, e aí dentro desse índice era difícil de fazer esse índice, eram 24 pontos, era o máximo, eu fui o único que fiquei dentro dos 24 pontos, então foi toda uma coisa, começou a construir ali, no best jump, e dali para frente o cavalo ficou, virou como é que eu vou te falar? Virou o objetivo da vida da gente, entendeu? E aí esse cavalo realmente começou. Ele começou. Eu não sei, muitos conhecem o Mané Maquieira, a irmã dele, a Priscila Maquieira, ela morava aqui perto do Pinos Parque aqui também, e ela trabalhou para mim lá na Granja Viana com o singular. Então, ela tinha que trabalhar toda vez o cavalo e passar, todo dia ele tinha que passar um buraquinho azul, ele tinha um buraquinho pequenininho, ela trabalhava o trotezinho e passava um buraquinho azul, todo dia ele tinha que fazer isso, não que saltasse ou não, enfim. E aí teve aquele processo todo, foi aí que a gente conseguiu realmente conquistar isso tudo. E, logicamente, antes de chegar no Pan-Americano, a história é muito grande, né? A gente, depois das seletivas todas, tinha um campeonato, teve o Campeonato Brasileiro, que foi o índice primeiro com esse problema todo, depois o Campeonato Brasileiro, que foi lá em Deodoro também. E eu, na verdade, era muito complicado essa regulamentação, vamos dizer assim. A gente achava que era uma coisa, mas era outra, estava escrito de uma maneira, a verdade é que ninguém entendia muito ali, até deu esse problema todo. Na verdade, naquele momento ali, daquela seletiva, a gente teve um problema ali, teve um problema grande com um doping do cavalo do Yuri ali, que foi uma besteira, com um negócio de café, aquela coisa toda, mas enfim, deu, e aquilo tumultuou bastante todo o concurso, e por isso acabaram, na prova de caça, a gente tinha meio que combinado todo mundo ali, não distanciar muito um do outro, para a gente poder depois brigar realmente na pontuação e tudo. Eu não sei o que aconteceu com o Yuri e tudo, não sei se ele se empolgou, o que foi, e ele ganhou a caça e botando uma falta para cima de todo mundo. Entendeu? Aquilo tirou todo mundo do meio do índice ali, deu um problema enorme aquilo, aí depois deu doping, aí depois, enfim, deu aquela confusão toda, o processo daqui, o processo dali, enfim. E naquela situação toda, eu fui o único que terminei a seletiva toda dentro do índice, 23, alguma coisa ali, não cheguei nos 24. Mas nisso, sexta-feira, quando acabou a competição toda, que acabou a competição das seletivas e todas, eu relaxei e falei, pô, já estou no Pan-Americano, porque eu fui o único que ficou dentro do índice, né? Ganhei a seletiva, então eu estou no Pan-Americano. Aí recebi uma ligação e falou, não, para você ir para o Pan-Americano, você tem que ser campeão brasileiro. Eu falei, vocês estão brincando comigo. Não, tem que ser o campeão brasileiro. E aí eu tinha, domingo, a competição toda, tinha que ser campeão brasileiro. Nisso, eu lembro, eu estava na casa da minha mãe, lá no Rio de Janeiro, e fiquei muito... Aquilo tudo me deixou muito fora enfim, botei a coisa centralizei um pouco tudo isso, e falei, não, se tem que ser campeão brasileiro, eu vou ser campeão brasileiro. E fui lá e fui campeão brasileiro com o cavalo. E dali a gente começou todo num processo todo ali de competição, enfim, e aí a gente acabou vivendo tudo isso, nessa situação toda, no Rio de Janeiro. E depois teve, logicamente, um outro fato ali, depois da seletiva toda, do campeonato, da seletiva toda do campeonato brasileiro e da seletiva do Pan-Americano, a gente acabou recuperando, chegava e falava, agora vamos descansar o cavalo, já estamos no Pan-Americano, vamos lá, não sei o quê, vamos fazer uma prova ou outra, tal, não sei o quê. E aí a gente fez um planejamento para o cavalo dar uma descansada de 2 semanas, tá? Falando, mas precisamos soltar alguma coisa, todo mundo falando do cavalo, a mídia toda falando do cavalo, que era o cavalo que é pan-americano, ganhou seletivo, campeão brasileiro, não sei o que e tal. Aí vamos botar na Copa São Paulo, na Hípica Paulista. Cezinha, e aí... Oi. Antes da gente contar a Copa São Paulo da Hípica Paulista, a gente está estourando a primeira hora.
Eu vou encerrar essa live, a gente abre Já? ela de novo. Já. Já? Eu vou encerrar ela, a gente abre ela de novo para você continuar na segunda parte, ok? Ok, maravilha. Então, Tá bom. daqui a pouquinho a gente volta, pessoal, volta todo mundo para a gente contar essa segunda parte aí.